Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha tática personalizada, o que eu ando utilizando, como eu ando fazendo para ganhar uns joguinhos a mais ou outros dentro da tática personalizada, que é uma coisa muito importante dentro do jogo. Então eu decidi trazer para vocês aqui para mostrar um pouquinho de como eu ando utilizando, beleza? Vamos lá pro vídeo. Seguinte rapaziada, aqui em tática personalizada, o que eu ando fazendo? Dentro das minhas táticas personalizadas, eu ando utilizando apenas três. O que eu faço? Geralmente, tem muita gente que tem o costume de jogar simplesmente com uma tática. Coloca ali no jogo, escolhe uma maneira ali, né? Onde vai organizar o time, organizar as táticas, os posicionamentos dos jogadores e acaba jogando o jogo inteiro com ela. Porém, eu curto muito fazer da seguinte maneira. Eu tenho uma tática personalizada que eu utilizo sempre, na maioria do tempo, dentro do jogo, né? Cerca, sei lá, de 60% do tempo eu estou utilizando a mesma tática. A partir do momento que acontece alguma coisa do jogo onde eu preciso valorizar um pouquinho mais a bola, eu preciso chegar um pouquinho mais no ataque, eu preciso fazer alguma coisa do tipo, eu acabo trocando. Então, eu acabo fazendo uma coisa. Ô, chorãozinho. Então, dentro disso, eu acabei desenvolvendo três táticas aqui que eu acho que é a que eu mais me dou bem dentro do jogo. Uma ou outra que eu ainda estou testando de uma maneira mais eficiente, mas para mim está funcionando muito, muito, muito. E eu decidi trazer para vocês aqui. A primeira é a 5-4-1, a segunda é a 4-3-2-1 e a terceira a 3-4-2-1. São três táticas totalmente diferentes dentro do jogo. O momento de se utilizar elas, na minha opinião, também é todo diferente. E é basicamente isso que eu ando fazendo. Vamos começar aqui pela que eu mais utilizo, que é a 4-3-2-1, que é uma formação que eu venho utilizando bastante e vem me trazendo muita eficiência na hora de jogar. No estilo defensivo, eu gosto muito de deixar no equilibrado. Por quê? Quando você deixa aqui ou no pressão no erro do adversário, pressão na posse de bola, pressão constante, ou até no mesmo no recuado, o seu time, naquele momento, ele começa a tomar decisões baseadas dentro do estilo defensivo que você acabou colocando. Então, quando você deixa equilibrado, o seu time ele vai ficar mais parado naquele lugar e você vai ter que fazer o posicionamento dos jogadores de forma mais manual. Como o meu estilo de jogo ele é muito manual, onde eu prefiro deslocar um jogador até a posição que eu quero, sem que ele faça aquela função sozinho, eu acredito para mim que o estilo equilibrado seja o que melhor funciona, por conta de que em alguns momentos os jogadores eles acabam indo em alguma posição e não voltando, ficando ali, deixando um buraco aberto dentro da zaga por conta de uma má formação dentro do meio de campo, porque você acabou tirando um jogador e o estilo defensivo já estava na pressão do pós-posse, aí você acaba tomando um contra-ataque. Então, na minha concepção, equilibrado é a melhor maneira de deixar um jogo mais coerente, onde você faz a pressão num estilo mais manual. Você mesmo coloca os jogadores para cercar, para fazer a contenção, puxando um segundo a marcação. Então, isso para mim é uma coisa que funciona melhor. Amplitude, sempre deixo aqui nos 40. É uma amplitude muito boa, por conta de que, como o jogo hoje ele é muito rápido e dinâmico nas jogadas, sempre toque para lá, toque para cá, chega ali no meio da sua zaga. Os jogadores são muito ágeis hoje em dia, muito velozes. Se você tem aqui uma amplitude um pouco maior do que isso, ou até bem maior, dependendo do estilo de jogo, você acaba deixando muito buraco dentro da zaga. Ou seja, os jogadores ficam mais espaçados entre eles. E isso pode ocasionar ali o seu adversário tentar um triângulo muito mais colocado, uma bola onde o zagueiro não consegue acompanhar ele por conta da eficiência que o atacante vai ter por ter um buraco dentro da zaga. A amplitude, ela sempre é bom você deixar ela quanto menor for. Claro que você vai acabar tendo mais dificuldade um pouco pelas laterais, porque o time, como ele vai acabar fechando bastante, se você puder observar ali dentro do mapinha, ó, quanto mais eu aumento a amplitude, mais abre buraco dentro do meio de campo. Então, os atacantes do setor do meio de campo vão ficar livres para poder tomar uma decisão. Quanto menor eu deixo a amplitude dentro do meio, os jogadores ficam mais bem marcados. Com isso, acaba gerando mais espaços dentro das laterais. Só que aí é mais uma questão de você organizar isso no seu estilo de jogo e conseguir ser mais eficiente dentro daquilo que você está fazendo.
Na profundidade, eu tô deixando aqui no 60 até 70. Isso aqui é uma coisa que eu vou alterando ali entre alguns jogos. Aqui no padrão, como vocês podem ver, tá no 60, por conta de que já é uma profundidade um pouco alta. Mas geralmente, para ser sincero, eu deixo aqui até os 69 no máximo. 65 ao 69, para mim é uma boa profundidade, porque o time ele já fica um pouco mais à frente, fazendo com que você consiga ter uma pressão maior dentro do estilo de jogo. O seu time ele não fica lá atrás todo momento. Os seus zagueiros já saem um pouco mais, seus laterais já aparecem mais. Só que você tem que tomar bastante cuidado para não tomar lançamentos. Pelo seu time já está um pouco adiantado, isso pode acontecer bastante. Então vai muito do seu estilo de jogo também, mas para mim funciona bastante por conta da formação que eu estou utilizando. Vamos para a parte do ataque. No ataque, a chegada eu sempre deixo ela equilibrada. E a gente tem outras possibilidades também: armação lenta, armação rápida e lançamentos. Eu prefiro a equilibrada pelo mesmo motivo do estilo defensivo lá em cima. Quando você troca aqui tanto para armação rápida, lançamentos ou a armação lenta, o seu time ele vai mudar o comportamento dele. Quando você põe, obviamente, para armação lenta, o seu time vai se comportar de uma forma muito mais passiva dentro dos jogos. Os jogadores vão aparecer mais, só que eles vão tentar fazer ataques ofensivos ou aparecer mais de forma assertiva no ataque menos vezes. Ou seja, o seu time ele fica mais travado, mais parado no meio de campo. Então você tem que tomar mais decisões para tocar muito a bola. Isso aqui serve muito para quem gosta de rodar a bola, tá, pessoal? Quem gosta de girar a bola lá pro canto, achar um atacante, voltar a bola no zagueiro, enfim, começar a rodar o jogo, isso aqui serve bastante, mas eu já testei também e não foi a que mais me agradou. Já na armação rápida, a gente tem aqui um detalhe bem diferente. Os jogadores eles vão aparecer cada vez mais no ataque para criar suas jogadas. Só que o problema da armação rápida, na minha opinião, é que se você for uma pessoa que gosta até de tocar um pouco a bola, você vai, em muitos momentos, acabar tocando errado, para o jogador sair de posição de uma forma mais rápida, ou até mesmo tomar muitos contra-ataques pelo jogador sair do seu posicionamento para atacar. Porque se você erra um ataque, ou perde a bola, ou os caras roubam a bola de você, você vai estar dando chances para o seu adversário criar uma oportunidade de contra-ataque e fazer o gol em você. Então, na minha opinião, eu prefiro que os jogadores fiquem na sua posição e não saiam dela, para que a gente consiga manualmente fazendo aquilo que a gente quer, com muita cautela. Senão os jogadores vão vir e vão acabar roubando a bola ali no momento que não é o melhor, e a gente vai acabar sofrendo um gol de um contra-ataque ou numa bola de lançamentos. Que no lançamento, como o próprio nome diz, é uma excelente tática para quem quer fazer lançamentos para atacantes que tenha mais aquele pace, né, aquela correria. Ou seja, o jogador tem um bom posicionamento de ataque e ele se posiciona bem entre os zagueiros e é rápido, é uma boa tática para você que gosta de jogar mais lançando a bola do que tocando. Não é o meu estilo de jogo, tem quem gosta de jogar assim, eu prefiro o equilibrado por conta da facilidade na troca de passes que a gente tem, então é aonde eu deixo a minha chegada ao ataque. Na criação de oportunidades, eu sempre utilizo passes direcionados. Porque dentro do passe direcionado, os jogadores eles sempre vão posicionar-se atrás da linha da bola para receber os passes. Ou seja, eles vão atacar, vão entrar na zona ofensiva de ataque e vão esperar a bola atrás da linha para criar oportunidades entre os zagueiros. Então, como o meu estilo de jogo é um estilo que eu consigo mudar o direcionamento do que eu estou querendo muito rápido, tanto quanto eu estou tocando a bola ou fazendo algum lançamento, alguma jogada de mais perigo, é o que mais se encaixa dentro daquilo que eu jogo. Dentro da maioria do pessoal mais tryhard, né, os pro players e tudo mais, é o que eles mais utilizam também, por conta da eficiência de um jogador que tem um bom posicionamento de ataque. Aqui não compensa, na minha opinião, deixar no equilibrado, porque os jogadores eles já ficam com a sua criação e já fica mais posicionada, e como a gente já está usando posicionado tanto na chegada quanto no equilibrado, não faz muito sentido, porque o passe direcionado já vai dar a cereja no bolo que a gente está querendo aqui. Passe de bola, como o nome já diz, os jogadores vão aparecer mais para rodar mais a bola, para tocar mais um pouco. É bem parecido com quando a gente vem aqui no armação lenta, né? Ele fica muito parecido com essas questões. Mesmo a gente pode falar aqui das corridas ofensivas e armação rápida, que fica muito parecido também. Os jogadores aparecendo mais na oportunidade de ataque, podendo correr o risco de tomar gols de contra-ataque. A amplitude eu sempre deixo a minha mais baixa possível. No caso aqui, estamos usando 35 de amplitude para poder deixar os jogadores cada vez mais perto um do outro.
No caso, como a gente está mexendo na amplitude de ataque, não vai influenciar a amplitude defensiva, tá, pessoal? Porque a gente já fez lá em cima. O caso aqui, né, o que eu curto fazer nesse sentido é por conta de ser uma questão mais dos jogadores que estão mais próximos, porque fica mais fácil de eu achar algum espaço, alguma coisa do tipo. Jogadores dentro da área eu deixo em 5, para eles aparecerem um pouco mais e aparecer mais jogadores na mesma linha de passe. Escanteios 1 e faltas 1 também, porque eu não utilizo, sempre saio tocando, sempre faço uma jogada mais curta, então para mim não vejo necessidade alguma. Essa é a minha 4-3-2-1. Agora vamos para as instruções. Nas instruções eu deixo o Klossman ficar na defesa, ataque misto, o resto eu não mexo nada, só mexo em ficar na defesa. Marcos Loriente eu deixo ficar na defesa e puxar marcação, para que eu consiga desse lado aqui marcar de uma forma mais eficiente e fazer com que o Loriente fique um pouco mais livre dessa forma. No meio de campo, o Bellingham fica na defesa e cobre o centro. Esse a mesma coisa, fica na defesa e cobre o centro. Já o Sancho eu mando ele ir para o ataque, entrar na área para cruzamento e cobrir a lateral. Uma 4-3-1, uma formação muito utilizada por muitos pro players, o pessoal usa bastante por conta do esquema tático que ela fornece. O Sancho ele é o cara que precisa ficar livre para meio que formar uma 4-4-2 enquanto você está atacando. Então aqui a gente tem que deixar esse posicionamento para ele que ele consiga ficar o mais livre possível, cobrindo a lateral e indo para ataque quando for necessário. Só que quando defender, a gente forma uma linha de 3 novamente. Nos atacantes, a única coisa que eu mexo é ficar no centro, tanto no Rodrigo quanto no Aurier ou no Royce, os três ficar no centro e simplesmente isso. Porque dessa forma todos ficam bem posicionados ali no ataque quando a gente estiver na parte ofensiva do jogo. E quando for voltar, eles conseguem manter posições e o time voltar para uma 4-3-2-1 na hora de defender, beleza? Já na 4-3-2-1, aqui a coisa funciona de uma forma diferente. Eu utilizo muito essa formação quando o adversário taca a posse de bola e não larga de forma alguma. Ou seja, o estilo defensivo sempre pressão constante, porque a gente quer pressionar o cara a todo momento, fazendo com que ele tenha que tomar decisões o mais rápido possível para fazer ele errar o quanto antes. Amplitude 35 para deixar o time bem fechadinho e a profundidade 85 para fazer com que o time ataque muito e fique pressionando lá na frente, fazendo como se fosse uma forma de caixote onde o jogador não consegue sair de lá. Então o time sai todo, mas fica bem pressionado. A gente não utiliza o tempo todo aqui, vale ressaltar. É só em momentos aonde o time nos oferece essa oportunidade. No ataque, armação rápida e corridas ofensivas para deixar o time frenético e o mais rápido possível achar as possibilidades. 35 de amplitude para deixar o time bem fechado e bem encaixado. Jogadores na área, eu sempre deixo aqui 6 ou 7, aí vai uma questão mais de gosto, mas 6 para mim ficou ideal. E escanteios 2, faltas 2. As instruções, para os zagueiros ficar na defesa, eu não mudo nada, tanto para eles quanto para o goleiro também. Na volância, o nosso primeiro volante, eu sempre deixo ele ficar na defesa, principalmente para ter alguém ali para cobrir. O nosso segundo volante eu mando ele para o ataque, porque como a gente quer pressionar, aqui não faz muito sentido a gente manter os jogadores muito em posição. O que a gente quer é pressionar, fazer com que o jogador entregue a bola o mais rápido possível, porque a gente não vai ficar por muito tempo nessa formação. Os laterais, que seriam os segundos pontas aqui, né? A gente deixa eles simplesmente normal, não mexe nada. Somente no outro lateral que seria o Marcos Loriente, que eu mando ele voltar para defender, para ele manter ali a nossa ala um pouquinho mais defensiva. E os nossos atacantes, todos eles eu deixo ficar no ataque para continuar pressionando o adversário. Já na 5-4-1, a coisa funciona de uma forma um pouco diferente. Quando a gente aciona essa formação, quer dizer que o nosso jogo já está de uma forma mais resolvida, vamos dizer assim. Talvez a gente esteja ganhando por um 3-0, um 2-0, um jogo está uma forma mais cadenciada. A gente quer cadenciar a bola e que os jogadores apareçam mais para um passe. Então a gente não tenta ficar forçando tanto e utiliza mais dessa formação para tocar a bola e, claro, segurar o resultado. No estilo defensivo aqui a gente usa recuado para o time não sair. Amplitude 50, profundidade também 50, não mexi nada aqui. Chegadas, armação lenta, criação de oportunidades, posse de bola, amplitude 50, jogadores dentro da área no 4, escanteios 2 e falta 2 também. Já nas instruções para o nosso lateral, eu sempre deixo ficar na defesa, os zagueiros eu não mexo em nada, e o outro lateral a mesma coisa, ficar na defesa, ataque misto, somente isso que eu mexo. Já nos pontos, voltar para defender e ficar nas laterais é a melhor maneira possível.
porque a gente quer que o time fique bem espaçado, então vai dar amplitude dentro do jogo. O nosso segundo volante, que no caso aqui é o Royce, a gente simplesmente não mexe em nada, deixa ele ali só cobrir no centro. O Bellingham também, cobrir no centro e ficar na defesa. O Rodrigo, a mesma coisa do Sancho, ficar nas laterais e voltar para defender. E o nosso atacante fica no ataque para continuar atacando quando haja as oportunidades. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas táticas, é o que eu venho utilizando bastante dentro do jogo e foi o que eu falei aqui. Principalmente a 4-3-2-1 é a que eu mais utilizo de forma disparada. 60 a 80% do jogo eu utilizo ela, só que em algumas situações do jogo acabam surgindo a oportunidade de rodar um pouco mais a bola, de cadenciar o jogo, ou mesmo de tentar atacar um pouco mais, ou de precisar atacar um pouco mais. E aí a gente faz essas trocas manuais para que o time fique da melhor forma possível para poder atacar e conseguir o resultado, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, me ajuda muito. Não deixa de se inscrever aqui no canal, seguir as nossas redes sociais e de dar o like no vídeo, tá? Para o YouTube entender aqui que o nosso conteúdo de alguma forma tá ajudando ou as pessoas estão gostando e ele entregue cada vez mais e a gente possa crescer e com isso criar mais vídeos para vocês aí também, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por você estar aqui até o momento, tamo junto e até mais!